Início de ano é o momento para planejar carreira. Você quer aprender como fazer isso? Continua ouvindo a gente. Olá, esse é mais um episódio do Foca no Trabalho, seu podcast semanal onde a gente fala sobre trabalho, carreira, e essa semana a gente vai falar sobre planejamento de carreira. Eu sou a Ale Falsarella. E eu sou a Bruna Garcia. E olha, que tema importante para trazer no início do ano, porque eu acho que no início do ano, Bru, a gente tem o hábito de fazer as famosas resoluções de ano novo, olhar para metas. Aliás, se você está ouvindo esse cast, a gente cria conteúdo lá no Instagram, @Foca no Trabalho, e a gente fez um vídeo no início desse ano falando sobre metas, então é um bom complemento para esse cast aqui. Mas a gente achou importante a gente focar nesse episódio não só em metas, a gente vai comentar sobre elas também, mas falar de como que você estrutura um plano de carreira. Tem muito conteúdo na internet e as pessoas elas ficam um pouco perdidas, porque quando elas chegam para nós, né, nas consultorias de orientação profissional, de consultoria de carreira, a gente percebe como é importante apoiá-las durante essa jornada, né? Eu acho que é super importante planejar, o barato não sai caro, o combinado não sai caro, mas a gente tem que tirar do papel. Você costuma planejar o seu ano, a sua carreira? Eu, particularmente, Ale, todo início de ano eu olho para minha carreira, vejo ali o que eu quero traçar de metas para poder alcançar, porque nós precisamos olhar para nossa carreira e fazer esse plano. As pessoas acreditam que plano de carreira é com a empresa, que a empresa que você entrar vai estar ali, vai poder organizar a sua carreira, vai fazer um plano de desenvolvimento para você. Mas é muito importante que você tenha consciência que a carreira é sua. A empresa não vai desenvolver. Pode até ter algum plano estruturado ali com foco em salário e com tempo de casa, né? Mas você olhar para o que você precisa desenvolver, onde você quer chegar, aí é necessário até uma ajuda às vezes, né, Ale? Porque um olhar de fora pode ser muito mais preciso para saber o que você precisa para alcançar aquele objetivo e até acelerar o seu passo. Não, e você falou algo muito importante, porque assim, quando a gente olha para o plano de carreira dentro da organização, você tem um olhar enviesado. Você está olhando pensando naquela empresa. Quando eu falo da minha carreira, eu penso em algo mais amplo. Eu não estou pensando isoladamente naquela empresa. Claro que ninguém entra numa empresa para sair, ninguém entra para a oportunidade não dar certo. A gente quer que dê certo e que essas coisas sejam alinhadas, mas nem sempre são. A maioria das pessoas, elas olham para o plano de carreira pensando nelas, e é claro, porque a carreira é delas, e muitas vezes aquilo que ela busca não está batendo com aquilo que a empresa está oferecendo. E às vezes não é erro da empresa. A empresa tem um plano de carreira, tem uma estrutura de cargos e salários, como você mesmo falou, mas será que essas coisas se encaixam? Será que o que eu quero, o que eu busco, vai encaixar e vai fazer sentido na jornada que eu estou dentro dessa organização? E outra coisa, a gente está falando de carreira de maneira ampla. Aqui eu estou falando de carreira CLT, tem a carreira se você é um empreendedor, tem a carreira de quem é prestador de serviço, tem a carreira de quem é consultor e de quem tem múltiplas carreiras, porque a gente também já falou aqui no cast que hoje em dia dificilmente você vai ter uma única carreira. Então, como que essas coisas elas se encaixam? É complexo, não é fácil fazer um plano de carreira. É claro que nesse episódio a gente vai tentar aqui estruturar de uma forma para te ajudar, e o primeiro passo é você se aprofundar mesmo num autoconhecimento, e isso é difícil de fazer sozinho, porque como que eu vou me conhecer sem uma ferramenta, sem alguém para me apoiar? Você fazer esse processo de autoconhecimento é realmente complexo, fazer sozinho é mais difícil, porque você às vezes tem que abrir mão de coisas que você acredita há muito tempo, de valores que são importantes para você. Então, por onde que você começa? Se conhecendo, mas assim, de maneira profunda. Não é aquilo, eu sei qual que é meu soft skill, qual é meu hard skill, eu sei meu ponto forte, meu ponto fraco. Isso é ponta do iceberg. A gente tem que se aprofundar mais quando a gente fala de plano de carreira, porque existem variáveis. Por exemplo, eu gosto de trabalhar fazendo o quê? Primeira coisa, o que eu gosto de fazer? O que eu não gosto de fazer? Qual o contexto que eu me sinto mais confortável? Tem vários contextos, então eu gosto de trabalhar com alguém gerenciando o meu tempo ou eu gosto de trabalhar de forma autônoma, sem ninguém ali para me fazer a minha gestão? Eu gosto de tomar decisões arriscadas ou eu gosto que as pessoas tomem as decisões por mim? Eu gosto de trabalhar num ambiente onde ele é calmo, tranquilo e previsível, ou eu gosto de trabalhar num ambiente que é adverso, que as coisas mudam, que tem uma transformação? São cenários muito diferentes. E aí, a partir do momento que eu começo a entender como eu funciono, e isso muda ao longo da vida, na verdade, se você perguntar para a Alessandra de 10 anos atrás o que eu gostava, é totalmente diferente do que eu gosto hoje. E é isso que as pessoas barram muito, elas criam na cabeça um estigma, uma estrutura, e às vezes dali 2, 3 anos, dali 6 meses, esses gostos eles mudam, e a gente já não
não é mais o que a gente era há 2 anos atrás. E eu gosto de deixar bem claro, Ale, que o autoconhecimento ele é contínuo. Não adianta você fazer eu vou ler um livro, vou fazer um processo, vou me conhecer para a vida inteira. Não, você está sempre em constante mudança, até porque você tem vários estímulos, vários acontecimentos na sua vida que fazem você pensar ou você reconstruir um pensamento a respeito de algo, ter uma outra perspectiva, olhar de uma outra forma. E eu acho bacana também trazer que muitas pessoas acham que, há um tempo atrás, né, na verdade, as pessoas traziam muito a impressão de que autoconhecimento é para as pessoas perdidas. Mas quem não está perdido, né? Em algum momento da sua carreira, você vai sentir necessidade de ter ali algo que te dê uma sustentação para você fazer uma tomada de decisão, uma escolha. E quando a escolha é tomada na base do autoconhecimento, quando você busca ferramentas, seja profissionais, seja também um livro, havia muito preconceito com livros de autoajuda, né? Era pejorativo até dizer quando as pessoas liam autoajuda. Hoje não, hoje as pessoas reconhecem que é necessário e a principal porta ali de você abrir e saber que você está no caminho certo, porque você está se conhecendo, como a Ale falou, você sabe como é o seu modo operante, né? Como você funciona, você sabe quais são os seus valores. Acho muito legal trazer aqui também, que é o outro passo do autoconhecimento, são os valores. Nós temos alguns valores que são estruturais, que são os nossos valores que nos sustentam, que nos levam a fazer as escolhas que nós temos. Quando a gente entende esses valores, a gente entende muito do porquê a gente gosta de um ambiente, porquê a gente não gosta, porque a gente tem uma preferência por uma forma de trabalho e outra não. Esses valores estruturais geralmente são entre 3 e 4 que são a base, que esse dificilmente muda, viu, Ale? São bases estruturais nossas e que nós temos, que pode até mudar de lugar. Então, quando eu falei tem 3, às vezes você pode, eu vou trazer um exemplo, né? A minha base é segurança, liberdade e também autonomia. Eu gosto de ter autonomia de fazer as minhas atividades. Pode ser que em algum momento a minha segurança esteja em primeiro lugar ou esteja em terceiro lugar, mas eles sempre vão estar ali entre os primeiros. Isso é importante a gente saber para fazer escolhas profissionais, e no plano de carreira não é diferente. A gente tendo esse conhecimento, a gente buscando cada vez mais mergulhar, como você falou, profundamente aí no quais são os nossos gostos, o que a gente suporta, o que a gente não suporta, porque a gente sabe que muitas coisas a gente até força um pouquinho, fala, olha, não gosto disso, mas eu vou aceitar. Mas tem outras coisas que a gente sabe que mexe com os nossos valores e que não é possível a gente ficar num ambiente onde tá mexendo ali com os nossos valores estruturais, né? Não, e realmente faz todo sentido primeiro olhar para isso. Valor não tem certo e errado, eu sempre dou esse exemplo. Então, se você pegar para uma família, por exemplo, que valoriza muito almoçar todos os domingos juntos, não tem nada de errado uma família que valoriza jantar às sextas-feiras. São valores diferentes. Para aquela família, aquilo faz sentido. Para você que está muito perdido, não sabe quais são os seus valores estruturais, eu vou deixar um link aqui nesse post de uma ferramenta gratuita e realmente segura, que você pode fazer uma autoavaliação. Ela é liberada pelo autor, que é o Barrett. Ele tem um livro que chama Organização por Valores, então é um livro bem legal para quem quiser se aprofundar, que é a avaliação de valores pessoais. Você vai entrar no site, o site está todo em inglês, primeira coisa, já vai lá na avaliação pessoal e coloca em português que você consegue responder. São 5 minutos para responder o questionário e ele te dá um PDF te dando o grau do que você valoriza. Por exemplo, para mim, dentro da escala do Barrett aqui, para mim o nível mais alto que eu mais valorizo é servir. Então, se eu trabalho em alguma coisa, eu faço alguma coisa que eu não me sinto útil para o outro, aquilo para mim me deixa mal. E eu já trabalhei em lugares fazendo o que eu faço, veja, carreira é muito mais ampla do que a atividade em si. Então, eu estava fazendo a mesma atividade, mas eu não estava me sentindo útil, porque eu estava, os projetos não iam para frente, não sei o quê. Eu fiquei doente, para mim não funcionou. Então, você vai lá, entra no link, a gente vai deixar aqui linkado nesse post, tem lá no Instagram também, no LinkedIn, não sei de onde você pegou aqui o nosso link, você responde e ele vai dar ali quais são os valores que você tem. São 7 itens e ele vai te dar mais ou menos o mapeamento de hoje, tá? É bem rapidinho, pesquisa de 5 minutos, ferramenta gratuita e ferramenta segura para você começar. O que acontece
acontece geralmente, Bru, é a pessoa responder, por exemplo, esse questionário e não sabe muito bem o que fazer com o relatório. Então a gente abre aqui o espaço, se você responder, sentir muita dificuldade, precisar de ajuda, aí realmente a gente recomenda uma consultoria de carreira, porque a gente sabe que a gente está em momentos de carreira muito diferentes. Então eu não sei o momento que você está aí. Então se você sentir necessidade de maior apoio, procura a gente, mas de verdade dá para sair com bons insights, com boas reflexões, e aí você sai do zero. Peraí, então eu fiz uma avaliação, eu tô percebendo que para mim, vou pegar o seu exemplo, a segurança é muito importante. Lá ele tem relacionamento, segurança, servir, tem vários itens. Vamos pensar que para você foi super importante, saiu ali como um valor estrutural, o relacionamento. Faz sentido eu trabalhar numa carreira ou numa atividade onde eu trabalho sozinho? Poxa, aí a gente já começa a trazer perguntas, que é isso que a orientação profissional e a consultoria de carreira faz, que é muito diferente de você só atualizar o LinkedIn. Tem muita gente que fala, eu quero uma consultoria de carreira, quero atualizar o LinkedIn. Não! Consultoria de carreira é algo mais profundo. Orientação profissional é a gente falar das suas escolhas, como você escolhe, por que você escolhe. E por isso que a gente recomenda fazer com um profissional. Então, para pensar. Peguei os valores profissionais, peguei a minha carreira. Essas coisas estão batendo? Porque uma das coisas que as pessoas às vezes costumam fazer quando olham para o planejamento da carreira delas o meu valor é esse e o que para mim faz sentido é isso. Vou dar um exemplo. Eu sou uma pessoa que busco segurança e eu quero muito um emprego CLT numa grande empresa com uma marca sólida. Legal, tem um caminho. Só que o que ela quer no planejamento da carreira dela é abrir um negócio próprio. Poxa, são metas e são planos que são antagônicos. Eles precisam ser complementares, né? E aí, quando você vai montar o plano, você tem que olhar para o seu plano e falar, peraí, se o meu sonho é ser empreendedor e tá saindo na minha avaliação que eu busco segurança, eu não quero abrir mão do CLT, para mim é muito difícil abrir mão dessa regularidade de salário todo mês, será que realmente esse sonho faz sentido nesse momento? Porque tem muito disso, tá? A gente fala no planejamento de carreira, você tem também os trabalhos transitórios, que é um trabalho que realmente não vai ser o trabalho que você vai fazer pro resto da vida, mas ele precisa acontecer hoje para você conseguir chegar onde você quer. Sei lá, eu quero ser advogado, então o meu sonho é trabalhar com direito, dar consultoria jurídica, e eu preciso passar pela faculdade, eu preciso ter a OAB, não tem como eu ser advogado sem essa formação. Então eu vou ficar no emprego transitório enquanto eu estou estudando e tá tudo certo, desde que o plano seja coerente com aquilo que você busca. E existe aquele plano que é para o próximo ano, né, que eu estou olhando para agora, para esse ano, de repente fazer uma transição, e tem planos que são mais extensos, por exemplo, quando dependem de uma graduação, né? Poxa, meu sonho é ser psicólogo. Você vai ter que esperar 5 anos para conseguir atuar nessa área, não tem como fugir. Isso é estático, né? Mas existem aquele planejamento que é o planejamento mais curto, que tem a ver com o seu momento atual. E aí, que momento que você tá? É como se fosse uma régua, né, Bru? Então, poxa, eu tô em qual momento dessa régua? Então, é importante entender que são diversos cenários, a gente precisa se aprofundar no autoconhecimento sempre, buscar esses valores e fazer essa conexão, como a Ale falou. O próximo passo é distinguir quais são os seus pontos fortes e quais são os pontos que você precisa melhorar para essa jornada. Porque esse início de você entender e toda essa parte do autoconhecimento, dos valores, dos pontos fortes, é mais uma preparação para que você coloque no papel e trace esse plano que você vai seguir ali. Como a Ale falou, pode ser a longo prazo, médio ou curto prazo. Depende muito de qual é o seu objetivo e quais são suas necessidades. A gente sempre coloca a necessidade também como algo importante de ser pensado. Não adianta você pensar, eu quero ir para a área de direito, como a Ale falou, mas eu preciso fazer a OAB e é daqui 6 meses, mas eu quero começar a trabalhar em 2 meses. Impossível. A sua OAB só vai poder ser feito daqui 6 meses. O que você pode fazer de início? Posso estudar, posso arrumar um trabalho que seja um escritório na área jurídica, por mais que eu não atue diretamente, mas estou mais próximo. Então, são como que a gente vai ajustar as minhas expectativas, as minhas necessidades com a realidade. Acho que é um bom início. É super importante você falar dos pontos fortes, dos pontos fracos, porque, por exemplo, vamos pensar aqui. O meu plano de carreira é trabalhar numa multinacional e o seu inglês é 0. Então, dentro do seu plano, você tem que colocar uma formação do desenvolvimento de um segundo idioma. Sei lá, se for uma multinacional com idioma inglês ou se for espanhol, porque são esses detalhes que fazem a diferença. Eu não tô falando para você abrir mão do seu sonho.
sonho. Nossa, mas eu não tenho nada do idioma. Você vai começar por algum lugar. Talvez você não vai começar a trabalhar numa multinacional no primeiro ano, mas daqui 5 anos, se você estudar todo dia um pouquinho, você vai chegar num inglês avançado e conseguir um emprego. E aí uma dica que eu dou para você aí que tá ouvindo e que tem sonho de trabalhar numa área específica e numa empresa específica, LinkedIn. É você pesquisar 2 coisas: as vagas que essa empresa publica, essa área de trabalho, ver currículo de outras pessoas. Então, por exemplo, o meu sonho é ser vou falar um cargo que está bem na moda agora, ser PO, Product Owner. Eu gosto de tecnologia, eu gosto de ferramentas ágeis, mas, por exemplo, para você ser um PO, você tem que ter uma certificação, você tem que estudar para ter uma certificação para conseguir participar de processos seletivos e conseguir entrar na área. Então, são detalhes que, assim, eu vou dar um exemplo bem bacana, que é quando, por exemplo, quando a gente compra um carro. Quando você compra um carro, você faz a pesquisa, por exemplo, do modelo do carro, o tamanho, qual o valor do seguro, qual é o valor que eu vou gastar de gasolina, quanto que custa a manutenção. Não, geralmente a pessoa fala, eu quero carro. Não, você precisa fazer vários passos antes. Que carro que faz sentido para mim? É um carro que tem um sedã, que tem um espaço maior porque eu viajo, ou é um carro pequenininho da conta? É um carro automático ou é um carro manual? A mesma coisa a gente tem que fazer para nossa carreira. Então, eu quero trabalhar numa empresa multinacional, num emprego CLT. Eu vou precisar desenvolver o idioma. Eu quero trabalhar na área para ter um conhecimento. Eu vou ter que fazer uma pós. E outra, existem formações que não requerem investimento, tá? Tem muita coisa que não requer investimento. Eu quero trabalhar numa área que precisa ter conhecimento em Excel. YouTube, caça vídeo, vai entender como desenvolver essa habilidade mais técnica. Mas aqui eu faço uma ressalva que nem só de competência técnica vai fazer o seu planejamento. Olhe também para as competências comportamentais. Então, por exemplo, eu quero ser um líder. Tem muita gente que tem esse plano de carreira, eu quero virar gestor. Você tem as competências comportamentais que o gestor precisa? É só você googlar. Qual competência comportamental um gestor tem que ter? Poxa, influência, uma capacidade de se comunicar, de ouvir. E como que eu desenvolvo isso? Tem curso também. Eu consigo me perceber, buscar literatura, que nem a Bruna falou. Um livro pode te transformar. Às vezes a gente fica muito ali na pegada de vou fazer curso. Poxa, leia o livro do autor, veja o curso que você tem vontade de fazer. Qual que é a referência bibliográfica desse curso? Vai ler os livros que aquele curso se baseou. É uma forma de você também fazer um investimento que é mais baixo. Ler o livro ali, a essência da onde que foi baseado aquele curso. E aí você estruturar um plano realmente factível. E aí a gente tem que falar um pouquinho sobre metas. Então, quando a gente fala de plano, a gente está falando de metas. Uma coisa meio que junto com a outra, né? Então, quando eu falo, a minha meta é mudar de emprego. Legal. Mudar de emprego em quanto tempo? Para qual emprego? Em qual contexto? E aí eu tenho que criar metas que a gente chama de metas SMART, tá? A meta SMART é uma técnica, eu não lembro o nome do autor, eu vou tentar deixar aqui no post, gente, mas meta SMART, ela tem uma técnica, né? Ela precisa ser específica, ela tem que ser mensurável, ela precisa ser atingível, ela tem que ser relevante e ela tem que ter um temporizador, algo atemporal. Não pode ser assim uma meta solta. Então, por exemplo, quando eu falo meu plano de carreira, vamos dar um exemplo bom, Bru, concurso. Meu plano de carreira é ser concursado. Esse é um plano de carreira, tá tudo certo. Não é só CLT, não é só CPJ, pode ser um concurso. Então, legal. Meu plano de carreira é ser concursado da Receita Federal e ganhar 19 mil reais por mês. Eu nem sei se é esse o valor do salário. Estou aqui jogando, tá chutando. Legal. Então, primeira coisa, a meta ela é específica, ela é bem específica. Ela é mensurável. Se eu passar no concurso, eu atingir a meta. Agora, ela é atingível? Aí vem uma questão do tempo, que é onde as pessoas mais se embananam. Poxa, se é um concurso que só abre janela a cada 2 anos, ela não vai ser um plano de carreira que você vai conseguir terminar lá esse ano. Eu só vou conseguir finalizar esse plano quando eu passar no concurso. Então, ela é atingível desde que eu estude e que abra concurso para ela. Relevante para quem? Aí vem de novo o autoconhecimento que a gente falou no início do episódio, gente. Eu não sei o que é relevante para você. Tem muita gente que cria meta baseado no nada ou porque o vizinho falou que era importante fazer aquilo e para ela pouco importa. Por isso que o processo de autoconhecimento, ele é fundamental. Ela tem que ser relevante para você. Então, isso é super importante quando a gente define metas. E temporizador, criar um tempo. Então, eu quero mudar de emprego. Eu vou colocar aqui 1 ano, 1 ano e meio. Esse tem que ser o prazo. Porque aí você vai começar a sentir que, assim, a partir do momento que você impõe um limite, não é que as coisas começam a acontecer por magia. É porque você definiu, olha, eu vou mudar de emprego, eu vou estudar, eu pesquisei os cargos, eu vi o que as empresas precisam, eu estudei os cursos, eu me apliquei para essas vagas e aí, de fato, eu
vou conseguir mudar de emprego. Eu quero abrir um negócio próprio. Então eu vou fazer curso no Senai, vou entender como empreender e vou estimar 2 anos para ter o meu negócio no ar, abrir meu próprio negócio. Agora, quando a gente faz um negócio sem planejamento e sai fazendo na loucura, a chance da gente gastar tempo, dinheiro, energia e se frustrar é muito maior, porque você sai fazendo na loucura, você pode comprar o gato pela lebre, né? Acho que é esse o ditado, porque eu sempre falo as coisas erradas. E porque geralmente a gente acaba tomando a decisão muito mais por impulso e não por uma questão realmente estrutural e mais profunda, sabe? E tem muitas pessoas que acham que criar essas metas, mas eu vou no improviso porque criar essas metas eu fico engessado e não vejo oportunidades. Ao contrário, você tem um foco. Então, para você fica muito mais claro, todas as suas atitudes, as suas decisões são com esse objetivo. Pode sim, não é que você cravou em pedra ali, que tem a meta SMART, que você não pode negociar conforme o tempo vai passando, o caminho vai sendo modificado, não tem problema nenhum. Só que é importante você ter essa visão a longo prazo, porque fica muito mais fácil e você vai comemorando ali conforme mais perto você vai ficando, mais motivado você vai ficando e você vai reconhecendo como é importante, como foi importante você criar todo esse caminho. E eu quero deixar também uma mensagem importante, uma dica, na verdade, que é a questão dos pontos fortes. Às vezes a gente foca muito nos pontos, digamos, fracos ou os pontos de melhoria e acabamos esquecendo de focar onde a gente tem maior valor, que é os pontos fortes. Então, se você é uma pessoa com uma boa comunicação, se você é uma pessoa que tem um ponto forte ali que todo mundo fala, poxa, olha, todo mundo elogia esse ponto forte pra você, isso é uma fortaleza sua. Então, por que não pegar essa fortaleza, ampliar? Porque isso vai te destacar como profissional, vai fazer com que você se destaque. Agora, os pontos que são pra melhoria é meio que um aparato, né? Você vai pegar e você vai falar, poxa, qual o nível que eu preciso chegar pra poder alcançar o meu objetivo? Não precisa se esforçar tanto naquele ponto, só chegar no nível que seja aceitável para que você consiga o seu objetivo. Inclusive tem um livro, Lê, que é o Descubra Seus Pontos Fortes, do Donald Clifton, que tem até um teste que você faz, ele no próprio livro, você compra o livro e já vem o teste com um código que você entra no site, você aplica o código e você já tem esse mapeamento, é o mapeamento dos seus pontos fortes. E ele diz ali o porquê que é importante você focar nesses seus pontos fortes, além da motivação, porque são pontos que provavelmente você gosta muito mais de estudar, você tem muito mais interesse, então vai te fortalecer, vai te animar, e também porque é o que vai fazer com que você se destaque aonde você estiver. Onde você estiver, os seus pontos fortes vão ser os mais marcantes, então vai ser aonde você vai se destacar. Quando você está no lugar certo ainda, onde suas ações, o seu trabalho é executado de acordo com seus pontos fortes, nossa, você brilha. Sabe aquela pessoa, Lê, que você fala, meu, aquela pessoa não tem pra ninguém. Não, e assim, faz muito sentido isso. Não conheci esse livro, depois eu vou até anotar, porque eu quero fazer esse teste. E o investimento de energia é menor, porque você já faz com prazer, você faz bem, você gosta, as pessoas te elogiam. Então o investimento de energia é muito menor. E as pessoas realmente, elas focam muito. Eu preciso melhorar meus pontos fracos, e larga os pontos fortes. Você vai gastar bem menos energia num ponto forte do que num ponto fraco. Gente, comenta aqui, você monta o seu plano de carreira no início do ano? Como que você planeja a sua carreira? Se você tem alguma dica para dar pra gente, manda aqui. E se você precisar de alguma ajuda, a gente tá em todas as redes sociais como @Foca no Trabalho. Então segue lá, porque tem vídeos complementares, são mais de 100 episódios aqui no Foca no Trabalho. Vocês com certeza vão ter conteúdos complementares a esse episódio. Eu tô lá no LinkedIn, se vocês precisarem de uma ajuda, Alessandra Falsarella. Bru, onde o povo te acha? Pessoal, também tô lá no LinkedIn como Bruna Santana Garcia e também nas redes do Foca. Nós estamos lá, tanto eu quanto a Lê, respondendo vocês, interagem com a gente adora ajudar vocês a encontrarem a carreira que faz sentido e que fazem vocês felizes. É isso aí, até o próximo episódio. Tchau. Até, tchau, tchau.